Se você tiver mais que 3 prioridades, então você não tem nenhuma. O autor dessa frase foi Tim Collins. Ele é um cara conceituado, graduado na área empresarial, liderança. Eu li essa frase num livro, A Satisfação Garantida, semanas atrás quando eu li. E eu achei interessante, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque a gente tem vários livros, várias pessoas, várias formas desse tema estar à tona na gente. Prioridade, gestão de tempo, administração do tempo. Isso é algo que você já ouviu, com certeza. É bem provável que você já pesquisou e já trabalhou sobre isso. E eu acho que é algo que a gente sempre precisa pensar e repensar. Uma realidade que não tem como negar é que as nossas prioridades, ou aquela prioridade, é justamente aonde a gente dá mais tempo, onde a gente investe mais tempo. E aquilo que pode acontecer é que às vezes eu posso falar que alguma coisa é prioridade na minha vida, alguma coisa é importante, mas não necessariamente eu dou tempo ou invisto tempo, esforço a essa coisa. E isso é interessante porque o tempo ele serve como uma espécie de uma prova, de uma comprovação de que de fato aquilo é uma prioridade para você. Por exemplo, quando a gente fala que Deus é uma prioridade, eu converso com muitas pessoas e às vezes as pessoas viram e falam para mim: não, Deus é a prioridade na minha vida. Mas uma pergunta que a gente pode fazer: quanto tempo eu dedico a Deus? Quanto tempo eu penso sobre Deus, eu interajo com Deus? Quais são as formas? São as formas que Ele deixou para mim? Ou são as formas que eu acho que deve ser? Dentro da área de liderança, existem algumas leis, pelo menos 3 leis que a gente precisa, quando fala de gestão de tempo, a gente precisa saber fazer. Algumas perguntas. Primeiro, o que é exigido de mim? Eu preciso fazer? Posso, de repente, outra pessoa pode fazer melhor do que eu? Posso delegar para outra pessoa? Que valor isso vai trazer? É a segunda lei. Qual que é o valor que vai agregar a mim, a minha equipe? Como que eu posso, de repente, então, já que não só eu que preciso fazer, eu posso delegar para outra pessoa e esse valor vai ser dado para toda a equipe? E a terceira, talvez assim, que é mais interessante, é o que traz mais recompensa, o que vai me, de fato, recompensar a mim, a minha equipe, as pessoas que estão à minha volta, a minha família. Então são testes que a gente pode fazer quando a gente olha para essa questão de administração de tempo. E uma coisa que é interessante quando a gente começa a ler sobre isso, começa a pensar sobre isso, é que a gente precisa dedicar nessas coisas mais importantes. Isso se tornar uma prioridade. E o que é interessante é que a Bíblia, ela é um livro que Deus ele escreve para o homem. E Deus fala sobre isso. E Jesus, que é Deus, que veio ao mundo como criança e depois cresceu, ele falou sobre isso, sobre o que é prioridade. Tem um versículo que está registrado lá em Mateus, que Jesus diz assim: busquem em prioridade o reino dos céus. Quando ele disse isso, ele estava falando justamente sobre essa interação, essa conexão que nós precisamos ter com Deus. Toda vez que eu coloco Deus, que eu falo que eu tenho Deus como prioridade, eu preciso de alguma forma ter essa conexão e ter esse valor atribuído a Deus. Ele está ligado também a justamente o que Paulo ele vai dizer depois para Timóteo. Ele está falando para Timóteo em uma das cartas assim: dedique a piedade, né? Seja uma pessoa piedosa. Ou ele fala que o exercício físico ele serve até para alguma coisa, mas se exercitar na piedade é que serve para muita coisa. Tem um valor não só agora, mas um valor para frente, um valor, uma esperança, um valor duradouro. Isso é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, sobre essa coisa de dedicar tempo, de me esforçar, de ter algo como prioridade, e Jesus ele vai falar sobre isso: busque em prioridade o reino dos céus ou o reino de Deus. É justamente a gente pensar o que é prioridade na minha vida hoje. E é sobre isso que eu queria trazer essa reflexão para você nessa semana. Que você tenha o reino de Deus em prioridade. Quando você faz isso, você consegue perceber que a interação que você tem com Deus, isso vai te dar crescimento espiritual. E uma coisa que é mais importante, dentre todas as coisas que você pode conquistar, aquilo que é mais importante é a sua alma. Eu li um pensamento que eu achei interessante. Dessa vida, a gente só leva a alma. Cuide bem da sua. E se isso fez sentido para você, eu quero te convidar. Você curtir esse vídeo, você compartilhar com outras pessoas, você compartilhar no grupo da família. Às vezes a gente compartilha tantas coisas. Compartilhe esse vídeo. Pense sobre a sua alma. Priorize Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar.